Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que vocês estão de pé, abra comigo as vossas Bíblias no livro do profeta Joel. Joel, capítulo de número 2, no versículo 13 ao 17. Joel, capítulo 2, versículo 13, do 13 ao 17. É um dos profetas menores. Sim. Depois de Oséias, antes de Amós. Está sendo difícil, começa a procurar de Malaquias para trás, que às vezes fica melhor para você achar. Ele é pequenininho. Capítulo 2, versículo 3, 13 ao 17. Alguém que não encontrou, ajude-o, por favor. Dá uma cubada aí na Bíblia do seu irmãozinho de lado, assim, ó. Como quem não quer nada. Oferece ajuda, irmão. Não tem problema, não. Todo mundo já achou. Ajuda, irmão, aí. Profetas menores. Aleluia, Oséias, Deus. Joel, Abacuque, Naum, Obadias, Miqueias. Encontraram? Amém. Diz assim: rasgai o vosso coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Arrepende-se da desgraça que enviaria. Talvez Ele volte atrás e se arrependa e deixe uma bênção, uma oferta de cereais e uma oferta de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni o povo, santificai a comunidade, ajuntai os anciões, reuni os meninos e as crianças de peito. Sai o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre os pórticos e o altar. E digam: o Senhor, ó Senhor, poupa teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações zombem dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amém? Amém. Podeis assentar. Aleluia. Eu louvo a Deus por esta palavra. Na realidade eu tinha duas mensagens e eu estava em dúvida de qual mensagem eu pregaria e fiquei, mas essa falou mais forte ao meu coração e eu vou transmitir, porque é a palavra que o Senhor quer transmitir. E eu digo para os irmãos que eu prego a Bíblia, a minha vida é dirigida pela Bíblia, o meu ministério é pautado pela Bíblia, a minha casa ela é edificada através da Bíblia, o meu casamento ele é edificado através da Bíblia, e a única pessoa que não gosta é o diabo. Mas o nosso Cristo, ele é maior nas nossas vidas. O nosso Cristo, ele é dono de todas as coisas. E eu sou grato a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Eu estou pregando aqui, eu já falei para os irmãos que é até um milagre. Porque antes não era assim. Eu procurava o dirigente do culto, não para dizer que queria uma oportunidade, mas para dizer para ele não me dar uma oportunidade, para me dar uma saudação. Mas o Senhor mudou as coisas, o Senhor fez um reboliço. E dessa feita, quando eu voltei ao Brasil agora, algumas pessoas nunca tinham visto eu pregar. E Deus honrou o 4 aqui. E as pessoas ficaram maravilhadas.
porque o que Deus fez na minha vida é algo grande. Aleluia, Deus. É algo tremendo. E o meu propósito é com Deus. O meu propósito é agradar a Deus. E o meu propósito é servir a Deus. O meu propósito é divulgar a causa de Cristo. O irmão disse para mim, um pregador de renome, que ele fez um propósito, que por onde ele passasse, ele ia deixar a sua marca. E eu fiz um propósito diferente. Quando eu pregar, por onde eu passar, eu quero deixar a marca de Jesus Cristo. Amém. Porque é Ele que é, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas o meu Cristo é tudo. O meu Cristo é a base de tudo na minha vida. Aleluia, Deus. O meu Cristo, Ele tem me sustentado dia após dia. O que Deus tem feito na minha vida é algo extraordinário. Cristo tem falado comigo. Cristo esses dias usou uma irmã, estava o pastor, estava o irmão sócio aqui na oração na segunda-feira, e disse coisas para a minha vida que ninguém sabia, só eu. O pastor sabia de algumas coisas. E ele depois falou, olha, aí sim eu creio que é Deus falando. Porque só eu e você sabia de algumas coisas. E Deus usou e falou coisas tremendas. Então, eu sou grato a Deus pelo seu amor. Eu sou grato a Cristo pelo seu zelo. Eu sou grato a Cristo pela sua graça. E eu não posso fugir da responsabilidade de Deus. Às vezes você pregar hoje sem ser aquilo que as pessoas gostam, porque as pessoas não gostam de ouvir sobre arrependimento. As pessoas não gostam de ouvir sobre renúncia. As pessoas não gostam de ouvir sobre comprometimento. As pessoas querem ouvir aquilo que alegra o seu coração. Mas eu quero dizer para você que não tem nada que pode alegrar mais no seu coração do que a palavra de Deus. Porque se você viver a palavra de Deus, você será próspero. Se você viver a palavra de Deus, você será abençoado. Se você viver a palavra de Deus, os seus dias serão bem-sucedidos. Então não tem algo maior, não tem algo mais relevante, mais grande, mais sublime do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo nas nossas vidas. A palavra de Deus, nós não podemos viver sem ela. A Bíblia diz que por faltar a profecia, o povo se corrompe. E as pessoas entendem que muitas das vezes essa profecia é a profecia, eis que eu te digo, eis que eu estou aqui, não é. A palavra de Deus está dizendo que por faltar a profecia, por faltar a Bíblia sagrada em cima do púlpito, as pessoas se corrompem. E quando as pessoas se corrompem, elas se afastam de Deus. Quando as pessoas se corrompem, elas perdem a identidade de Deus. Quando as pessoas se corrompem, elas se distanciam de Deus. Por isso não pode faltar a palavra de Deus em cima dos púlpitos. Doa quem doer, goste quem gostar. Porque a primeira pessoa que não gosta é o diabo. Se tem alguém que não gosta é porque é filho do diabo. Não se espante com o que eu vou dizer. Porque eu fui ungido por Deus para transmitir a palavra de Deus. O meu compromisso é com Deus. Não tenho compromisso com homem. Não tenho propósito de agradar homens. Mas o meu propósito é agradar a Deus. Aleluia. Porque Ele é que é dono de todas as coisas. É Ele quem faz tudo na minha vida. Eu sou um milagre de Deus. A minha família é um milagre de Deus. Vocês são um milagre de Deus. Então toda honra é para Ele. Toda glória é para Ele. Toda exaltação é para Ele. Porque Ele é tudo e nós não somos nada. Quando nós olhamos para essa palavra, uma profecia vinda da pessoa do profeta Joel. O profeta Joel, ele transmitiu essa mensagem aos israelitas aproximadamente 836 anos antes de Cristo, na época do rei Jeoás. Israel, mais uma vez, estava andando errante. Israel tinha perdido o contato com Deus. Israel tinha se corrompido em meio às nações pagãs. E Deus levanta o profeta Joel. E o profeta Joel vem com um anúncio para Israel. Vem dizer para Israel sobre o juízo que viria sobre eles, se eles não voltassem para o Senhor. E a mensagem de Joel é uma mensagem tão grande,
É uma mensagem tão sublime que ela estava dizendo para Israel: olha, se vocês se arrependerem, se vocês entrarem na presença de Deus, se vocês rasgarem os seus corações em vez das suas vestes, o Senhor ele pode se arrepender do juízo. Aí você me pergunta, mas a palavra de Deus diz que ele não é filho do homem para que minta. Não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero dizer para você que Deus não se arrepende daquilo que Ele diz, daquilo que Ele faz, mas não daquilo que o homem provoca. Porque nós podemos provocar a ira de Deus, mas também podemos chamar a misericórdia de Deus para a nossa causa. E quando nós chamamos a misericórdia de Deus para a nossa causa, Deus então se arrepende do mal que viria sobre nós. Porque Ele é misericordioso, porque Ele é amor, porque Ele é compassivo. E na ira o Senhor lembra da sua misericórdia e não somos consumidos, porque o Senhor é mais, o Senhor é sublime. E Ele então diz para Israel, olha, porque Israel tinha um costume, o costume de Israel era que quando eles se arrependiam de alguma coisa, eles rasgavam as suas vestes, eles jogavam cinza nas suas cabeças, eles se cobriam de sacos. Mas Deus, Ele já não queria mais isso, porque eles faziam isso. Mas amanhã eles estavam no mesmo propósito, no mesmo caminho errante. E Deus não queria isso. Deus queria que ao invés disso, ao invés deles rasgar as suas vestes, ao invés deles se cobrirem de cinza, eles rasgassem os seus corações. Deus queria que houvesse um arrependimento, e que esse arrependimento ele partisse de dentro, que esse arrependimento ele viesse do coração, que esse arrependimento ele viesse da mente, que esse arrependimento ele viesse da alma, porque assim Deus mudaria o curso da história. Aleluia. E Ele então diz isso para eles: olha, não é necessário que vocês rasguem as suas vestes. Ao invés de você rasgar as suas vestes, rasgue os vossos corações. Irmão, rasgar o nosso coração para Deus é nada mais e nada menos do que dizer para Deus o quanto somos dependentes dEle, o quanto nós precisamos dEle. É confessar para Deus a nossa fragilidade, é confessar para Deus a nossa pequenez, é confessar para Deus que nós somos limitados, é dizer para Deus: Deus entra na minha vida e administra toda ela. Deus entra no meu coração e manda nele. Deus entra na minha alma e manda nela. Deus entra na minha mente e direciona ela. Deus entra nos meus lábios e direciona ele. É isso, é abrir a nossa vida para que Deus entre completamente. Não é simplesmente uma ação que os homens venham ver. Não é simplesmente algo que venha chamar a atenção dos homens. Deus quer algo que venha chamar a sua atenção. Deus quer algo que venha diretamente impactar o trono de Deus, que venha mexer com o trono dele, vindo das nossas vidas. O arrependimento, ele pode trazer as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. O arrependimento, ele pode trazer a estrutura de Deus sobre as nossas vidas. O arrependimento, ele pode trazer uma vida equilibrada. O arrependimento, ele pode trazer as bênçãos de Deus. Tem muitas pessoas que querem as bênçãos de Deus. Se eu perguntar quem quer bênção, todos vão levantar a mão e dizer: eu quero bênção. Quem quer bênção para a sua casa, todos vão levantar a mão e dizer: eu quero bênção para a minha casa. Quantos querem bênção para o seu ministério? Todos vão levantar a mão e dizer: eu quero bênção para o meu ministério. Agora eu quero dizer uma coisa para você. O melhor remédio para se alcançar as bênçãos, o melhor remédio para se alcançar o perdão, o melhor remédio para chamar a atenção de Deus chama-se arrependimento. Nada mais e nada menos do que isso. O dinheiro não pode chamar a atenção de Deus. A fama não pode chamar a atenção de Deus. E você falar de arrependimento em uma época dessa é você ter poucos amigos. Você falar de arrependimento em uma época dessa é você não ser convidado para pregar em muitos lugares. Porque as pessoas querem um evangelho fácil. Mas se o evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, ele é um evangelho transformador. Ele é um evangelho que muda a vida. Ele é um evangelho que muda a geração. Ele é um evangelho que muda e transforma todas as pessoas. Ele não é transformado por ninguém. O evangelho de Cristo, ele é fiel e verdadeiro. O evangelho de Cristo, ele não compactua com o mundo. O evangelho de Cristo, ele não se mistura com o mundo. Então você falar de arrependimento, você falar de compromisso,
Você falar de sinceridade, às vezes é você ser criticado. Mas não importa com isso. Porque o que importa é Deus aprovar aquilo que você diz. O que importa é você fazer a vontade de Deus. O que importa é você cumprir o chamado de Deus na sua vida. E cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas é estar inteiramente à disposição do Espírito Santo de Deus. Por isso quem prega a palavra de Deus. Aqui tem várias pessoas que pregam a palavra de Deus. E eu vou dizer para você, não se preocupe em agradar pessoas. Não se preocupe se a sua agenda vai estar cheia. Mas preocupe em transmitir aquilo que Deus coloca no seu coração. Preocupe em transmitir aquilo que Deus dá para você. Não aquilo que vai preencher o ego do homem. Não aquilo que o homem quer ouvir. Porque a verdade, ela dói. A verdade, às vezes, ela machuca. Porque a verdade, ela confronta o nosso eu. A verdade, ela confronta o nosso orgulho. A verdade, ela confronta a nossa petulância. A verdade, ela confronta a nossa arrogância. E ser confrontado na nossa arrogância pode gerar até briga. Ser confrontado na nossa petulância pode gerar discórdia. Mas o que importa é que a palavra de Deus vem nos confrontar dia após dia. Porque quando a palavra de Deus nos confronta, é porque Deus quer falar conosco. É porque Deus ainda quer nos dar uma chance. A palavra de Deus diz que quando Deus não fala, é porque já não somos mais filhos, somos bastardos. E quem é bastardo não entrará no reino do céu. Quem é bastardo jamais ouvirá a voz de Deus. Por isso, às vezes, tem pessoas que entram na igreja, independente de quem prega, independente de quem canta, ele entra e sai da mesma forma. Cuidado, para que você já não seja mais um bastardo. Examine a sua vida e se coloque na posição de filho, porque Deus quer falar, porque Deus fala, independente de quem prega, independente de quem canta, independente de quem está aqui na frente, Deus fala, porque a obra é dele, a causa é dele, o reino é dele, é ele quem manda, é ele que governa, e ele fala. É duro. Você ouvir a pessoa dizer, eu não gosto quando fulano prega, eu não gosto quando fulano prega, eu não gosto quando ciclano prega, eu não gosto. E está acontecendo hoje em dia a mesma coisa que acontecia na igreja de Corinto. Porque Paulo foi informado pela família de Cloé que havia na igreja grupos. E dentro da igreja um grupo dizia, não, eu gosto da pregação de Paulo. Porque Paulo, ele é mais exigente. Paulo, ele tem mais conhecimento. Não, eu gosto da pregação de Apolo. Porque Apolo, ele é mais eloquente. Apolo, quando prega, o fogo cai. Apolo é das profecias. Não, eu gosto mais de Pedro, porque Pedro é mais zeloso, porque Pedro tem mais punho. Aí ele então diz, olha, uns dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de João, outros dizem eu sou de Paulo. Mas eu pergunto se foi Paulo, eu pergunto se foi João, eu pergunto se foi Apolo que morreu na cruz por vocês. O único que morreu na cruz foi Jesus. Então é Jesus é quem usa, é Jesus é quem manda, é Jesus é quem coloca dentro do nosso coração aquilo que é para ser transmitido. Porque o homem por si só, ele não tem capacidade de transmitir a palavra de Deus. Então isso, não olhe para mim, mas olhe para o Cristo que é o Redentor de todas as coisas. Não olhe para o irmão da direita, não olhe para o irmão da esquerda, mas olhe para Cristo, porque Ele é nas nossas vidas. Ele é o autor e consumador de todas as coisas. É Ele quem governa, é Ele quem dirige, é Ele quem dá capacidade, é Ele quem tira o necessitado do monturo e levanta e exalta. É Ele quem usa o pequeno para confundir o grande. É Ele quem usa o louco para confundir o sábio. É este o Cristo que nós pregamos. É um Cristo maravilhoso. É o Cristo que me usa, é o Cristo que te usa. E a glória é para Ele, a honra é para Ele. É Ele que é tudo nas nossas vidas. Eu estou falando deste Cristo maravilhoso. Desse Cristo que vive, desse Cristo que faz coisas grandes. E Joel tinha essa responsabilidade. Responsabilidade de falar deste Cristo. De mostrar para Israel o caminho de se encontrar com este Cristo. E ele então diz para eles, olha, rasgue o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso. Santo Deus.
Quantos estão dispostos a rasgar o coração para Deus? Com licença aqui, irmãos. Eu vou pegar um papel aqui. Porque a minha boca cortou. Eu uso um aparelho. Estou usando um aparelho no céu da boca. E esse aparelho me machuca muito. E quando eu falo, ele me corta. Mas eu não vou deixar de falar. É 3 anos usando isso aqui. Se eu deixar de falar, 3 anos sem pregar. Eu não vou deixar. Eu quero falar para você uma coisa. Que quando nós rasgamos o nosso coração para Deus, rasgamos a nossa vida para Deus, permitimos que o Senhor, Ele entre nas nossas vidas. Permitimos que o Senhor, Ele administre a nossa casa. Permitimos que o Senhor administre as nossas vidas. Irmãos, não tem coisa melhor do que rasgar o coração para Deus. Porque quando nós rasgamos nossos corações para Deus, nós chamamos a sua atenção. E não tem coisa melhor do que você chamar a atenção de Deus para si. Nenhuma posição dessa terra, irmãos, pode chamar a atenção de Deus. A única coisa que pode chamar a atenção de Deus é a nossa humilhação. É o nosso arrependimento. É o nosso derramamento na presença dEle. É isso que pode chamar a atenção de Deus. Deus está buscando uma geração que se derrama na presença dEle. Uma geração que não meça esforços para entrar na presença dEle. Uma geração que esteja disposta a rasgar o coração para Ele. Rasgar o coração, irmãos, é permitir que Deus administre todas as nossas vidas. Quando nós rasgamos o nosso coração, não existe nada das nossas vidas que o Senhor Ele não vai entrar e tocar. Porque quando nós rasgamos o nosso coração, nós não deixamos nada. Às vezes nós permitimos que Deus entre na sala. Às vezes nós permitimos que Deus entre no quarto. Às vezes nós permitimos que Deus entre no banheiro. Às vezes nós permitimos que Deus entre na sala. Mas existe determinado canto que Ele não entra. Mas rasgar o coração é permitir que Deus entre na nossa vida por completo. É permitir que Deus, Ele administre a nossa vida completamente. É isso que é rasgar o coração. Porque Israel, ele arrependia, ele rasgava suas vestes, ele se cobria de cinza, mas depois estava lá, na sua câmara, no seu quarto, tinha ídolos que eles se prostravam, tinha ídolos que eles adoravam, e Deus queria uma sinceridade. Deus estava cobrando uma sinceridade, para que eles pudessem rasgar o coração, para que eles pudessem ser sinceros, porque o ato de rasgar as vestes era ato que o homem via, mas Deus queria ver. E Deus contempla, irmãos, aquilo que é profundo. Então não se preocupa com aquilo que o homem vê. Não se preocupe em manter a aparência para o homem, mas se preocupe em manter a aparência para Deus. Não se preocupe em manter a aparência para que o homem note, mas se preocupe para manter a aparência para que o Espírito Santo note. Se preocupe em manter a aparência que o Espírito Santo possa entrar na sua vida e habitar plenamente. Se preocupe em manter a aparência para o Espírito Santo de Deus. Se preocupe em manter a aparência para Jesus Cristo. Porque Joel disse para eles, olha, é possível que se vocês se arrepender, o Senhor Ele vai se arrepender da ira que iria lançar sobre vocês. É possível que se vocês se converterem, é possível que se vocês jejuarem, é possível que se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos e se converterem o vosso coração totalmente a Deus, Ele pode evitar o juízo que viria sobre vocês. Mas tem uma coisa também que Joel queria dizer que serve para nós hoje. Olha, o juízo que ele estava querendo dizer para eles era o juízo que viria sobre eles por o exército assírio. O exército assírio ele é comparado como o exército de gafanhoto. Pelo seu número, pela sua ordem, pela sua ordenação, ele era considerado como um gafanhoto, porque ele viria assolar Israel, se Israel não se convertesse. Por isso ele disse, olha, mas tem uma coisa também que eu quero que vocês saibam, é que a minha profecia ela não se resume aqui, a minha profecia ela vai além. Se vocês se arrepender disso, e o Senhor evitar o juízo, se vocês se voltarem para Deus, Deus vai restituir aquilo que a lagarta comeu.
aquilo que a locusta comeu, aquilo que foi roubado pelo pulgão, Deus vai restituir. Deus vai restituir a vossa paz. Deus vai restituir a vossa vida. Deus vai restituir a vossa comunhão. Deus vai restituir tudo que foi perdido. Mas entenda uma coisa, que a justiça virá. A justiça virá com paz e com juízo. Portanto, arrependa, porque se livrarem dessa justiça agora, mas virá a justiça eterna de Cristo. Aleluia, Deus. A profecia de Joel, ela se estende até nós. Porque quando ele diz, olha, a profecia, ela se diz a respeito desses dias. E também se diz a respeito de dias vindouros. Dias que se aproximarão. A profecia de Joel, ela abrangia aqueles dias. 836 anos antes de Cristo. Mas abrange hoje e abrangirá amanhã. Porque estava falando da batalha de Deus, da batalha de Cristo no Armagedon. Estava falando da batalha de Cristo contra os inimigos, contra Satanás. Por isso, irmãos, a profecia é que nós venhamos se arrepender. A profecia é que nós venhamos nos converter a Cristo. A profecia é que nós venhamos agir com sinceridade diante de Deus. O que Deus quer de mim e de você é sinceridade. O que Deus quer de mim e de você é um arrependimento genuíno. O que Deus quer de mim e de você é um comprometimento com a obra dele. É um comprometimento com a causa dele. É que os nossos corações venham estar voltados inteiramente para ele. Aleluia, Deus. Essa responsabilidade, ela não se resume a mim. Ela não se resume apenas à pessoa do pastor. Quando ele diz, olha, é necessário que você chame todas as crianças, que o noivo saia do seu quarto, que a noiva saia do seu tálamo, e que os sacerdotes chorem, que os ministros jejuem. É necessário, irmãos, que toda a igreja, é necessário que todos nós, seja grande, seja pequeno, seja criança, seja quem for, volte para Deus, porque o dia do Senhor virá. Porque o dia do Senhor acontecerá a qualquer tempo. Porque o Senhor estará voltando. E é necessário que nós venhamos nos arrepender. Para que a justiça de Deus venha. Mas também venha a redenção. A redenção para aqueles que obedecem à voz de Deus. A redenção para aqueles que se arrependerem dos seus maus caminhos. E o juízo para aqueles que permanecerem em trevas. Porque o dia do Senhor virá. O dia do Senhor acontecerá. Arrependimento é você olhar para a sua vida, é você olhar para o caminho que você está tomando e você voltar para o caminho de Deus. Converter o vosso coração é voltar completamente para Deus. Deus, nessa última hora, quer levantar uma geração de pessoas que entendam o que é arrependimento, para que possam pregar sobre arrependimento. Quer levantar uma geração que esteja disposta a abrir mão de coisas deste mundo e abrir o coração para Deus. Uma geração que esteja disposta a abrir a sua vida inteiramente para Deus. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vamos conhecer quem Ele é. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais alcançaremos do seu favor. Quanto mais aproximarmos de Deus, mais seremos abençoados. Quanto mais aproximarmos de Deus, mais conheceremos a sua intimidade. E conhecer a intimidade de Deus é sair dessa horta da terra e entrar numa horta extremamente espiritual. Sair dessa horta terrena é não se preocupar com nada deste mundo e se preocupar apenas com as coisas de Deus. Que Deus quer isso de mim e de você. O nosso Cristo virá muito em breve. O nosso Cristo está às portas. O nosso Cristo vem buscar a igreja. O nosso Cristo vem buscar um povo lavado, um povo remido. O nosso Cristo virá. O grande dia do Senhor acontecerá. O grande dia do Senhor está perto. E não podemos deixar de falar sobre arrependimento. Porque sem arrependimento não há santificação. Sem santificação jamais ninguém verá a Deus. Oh, Jesus querido. Israel atravessa um momento. Posteriormente, Israel se afasta da presença de Deus. Por mais que Deus fala, por mais que Deus usa, Israel se afasta.
E Deus, Ele permanece em silêncio por 400 anos. E durante esse silêncio de Deus, o povo se corrompe. Porque não há palavra para ensinar o povo. O povo então se afasta de Deus. Se distancia de Deus. E Deus levanta João Batista. E a missão de João Batista é pregar o arrependimento. E eu quero falar para você que você é o João Batista dessa época. Que você é o João Batista desses dias. E que a sua missão é pregar o arrependimento. Porque se pregar o arrependimento, você vai falar sobre Cristo. E falar sobre Cristo é apontar o caminho para o céu. Falar sobre Cristo é apontar para a redenção. Falar sobre Cristo é apontar para o Calvário. E apontar para o Calvário é apontar para a nova vida que temos. Apontar para o Calvário é apontar para a comunhão. Apontar para o Calvário é apontar para a intimidade. Apontar para o Calvário é apontar para a verdade. Então por isso é a nossa necessidade. A nossa necessidade é essa. Você é o João Batista dessa época, dessa era, desse dia, desse momento. Quem te levantou foi Deus. Quem te ungiu foi Deus. Quem te honra é Deus. Quem te conhece é Deus. Quem firma os teus passos é Deus. Quem te dá é Deus. Quem manda é Deus. E não importa o que o mundo pensa. Se preocupa apenas de fazer a vontade daquele que te enviou. Assim como Joel se preocupou. Joel chegou com uma palavra às vezes dura. Olha, jejum. Ora, chore. Ora, proclame. Ora, paga o preço. Olha, se humilhe. Olha, se derrame. Porque o dia virá. Pregar a palavra de Deus é sério demais. Transmitir a palavra de Deus é sério demais. Não tem nada mais sério do que isso. Porque a nossa responsabilidade, ela excede toda a nossa razão. A nossa responsabilidade excede todo o achar humano. A nossa responsabilidade excede todo o favoritismo dessa terra. A nossa responsabilidade é exclusivamente anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus está próximo. O reino de Deus se aproxima. E é necessário arrependimento. É necessário conversão. É necessário jejum. É necessário choro. É necessário grito. É necessário gemido. É necessário preço. É necessário joelhos dobrados. Porque o dia do Senhor virá. O dia do Senhor se aproxima. João Batista levanta pregando arrependimento. Enquanto os sacerdotes não pregavam arrependimento. Enquanto os sacerdotes não ensinavam mais o povo. Enquanto os sacerdotes estavam preocupados com seu bem-estar. Enquanto os sacerdotes não estavam preocupados com a saúde espiritual da igreja. Enquanto os sacerdotes não estavam preocupados com a saúde que os crentes poderiam obter através de Cristo. Eu vou falar para você o que tem de sacerdote que não está preocupado com a saúde da igreja, que está preocupado apenas com o seu bolso, está preocupado apenas com a sua agenda, está preocupado apenas se amanhã vão chamá-lo de novo, está preocupado apenas com a oferta que a igreja vai dar para ele. Mas essas pessoas não são João Batista. Essas pessoas são os falsos mestres. Essas pessoas são os ladrões de púlpito. Essas pessoas são os ladrões de vida, que roubam das pessoas, roubam da igreja a intimidade com Deus. Roubam da igreja aquilo que eles poderiam alcançar com Deus. Roubam da igreja uma particularidade que eles poderiam ter com Deus. Porque se afasta as pessoas de Deus com ensinos falsos, com ensinos superficiais, com ensinos que não tem nada a ver de compromisso. Rouba da igreja. Mas a minha responsabilidade e a sua responsabilidade, escute mais uma vez. Eita, Jesus, está tremendo. É transmitir aquilo Rebaixou. que Deus colocar nos nossos corações. Portanto, seja vaso. Portanto, seja atalaia. Portanto, seja profeta. Portanto, seja ungido.
Porque quem unge é Deus, não é o homem. O homem não unge, quem unge é Deus. Deus é que é dono da unção. Deus é que é dono do poder. Não se limite, não se preocupe, não se cale, não se turbe. Creia em Deus, porque Ele é quem manda, Ele é quem ordena, porque o reino está próximo. A causa é uma, a causa de Deus, a causa única, a causa que restaura, a causa que muda, a causa que transforma, a causa que gera vida, a causa que transforma caráter. A causa de Deus é uma. A responsabilidade é uma. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. Chore, jejue, clame, busque. É isso que Deus quer. Aí você vai perguntar, por quê? Por que tudo isso? Cobram avivamento. Querem avivamento. Querem mover do Espírito Santo. Querem que Deus fale em todo culto. Querem sair transbordando todo culto. Mas não paga preço. Não jejua. Não chora. Não se arrepende. Não converte. Não muda. E assim não há. Assim não vai acontecer. Porque se você abrir a sua Bíblia mais na frente, em Joel, no capítulo 3, você vai entender uma coisa. Aliás, no capítulo 2 ainda, você vai entender uma coisa. E ele vai dizer, olha, a partir do versículo 28, e depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. É sobre toda a carne. E vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Eita, Deus tremendo. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visão. E até os servos sobre a serva derramarei o meu Espírito. Depois dessas coisas. Que coisas são essas? Depois do arrependimento. Eita, Jesus tremendo. Depois do quebrantamento. Santo Deus. Depois do choro. Depois do jejum. Depois do preço. Depois de todas essas coisas, Ele derramará o Espírito. E ninguém vai ficar de fora. Aí sim haverá um avivamento genuíno. Aí sim aquele avivamento que você espera vai acontecer. Aí assim nenhum culto vai ser normal. Porque todos os cultos vão transcender a glória de Deus. Porque todos os cultos vão mexer com o seu íntimo, vai mexer com a sua vida. E você nunca mais será o mesmo. É isso que Deus quer. Porque o Espírito está pronto para ser derramado. O Espírito está pronto para usar. O Espírito está pronto para falar. O Espírito está pronto para usar. O Espírito está pronto para ungir. Agora é necessário choro. É necessário jejum. É necessário arrependimento. É necessário conversão. É necessário rasgar o coração e não as vestes. Mas o coração. É necessário uma sinceridade. Para que o Espírito possa ser derramado. O Espírito quer usar. O Espírito quer falar. O Espírito quer usar as crianças. O Espírito quer usar os velhos. O Espírito quer usar os servos e as servas. O Espírito quer usar todas as pessoas. Quer usar o jovem. O Espírito está pronto para ser derramado sobre toda a carne. Sem distinção de cor, sem distinção de raça, sem distinção de poder, sem distinção de nada. O Espírito está pronto. E o dia do Senhor está próximo. Mas antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, vocês vão experimentar o que é o Espírito Santo de Deus. Vão experimentar o que é o poder de Deus. Vão experimentar o que é o mover de Deus. Porque isso é promessa de Deus. Agora, choro, jejum, pranto, arrependimento, conversão. Convoque todos. Que o noivo saia. Que a noiva saia. Que todos saiam. Aleluia, Deus. A noiva saia do seu cama. É porque a noiva está dentro dos aposentos.
O Espírito quer que a noiva saia. O Espírito quer que os sacerdotes chorem. O Espírito quer que os ministros chorem. O Espírito quer que os velhos chorem. O Espírito quer que as crianças também chorem. O Espírito quer que todos nós choremos. Porque Ele quer mover em nosso meio. Ele quer mover coisas grandes em nossas vidas. Todos convocam uma assembleia solene. E a assembleia solene é hoje. Porque hoje o Espírito Santo de Deus fala. Porque hoje o Espírito Santo de Deus ministra. E quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito quer o comprometimento de toda a igreja. O Espírito quer as nossas crianças comprometidas. O Espírito quer os velhos comprometidos. O Espírito quer os sacerdotes comprometidos. O Espírito quer os ministros comprometidos. O Espírito Santo quer todos comprometidos. E Ele vai derramar. Ele vai derramar. Ele vai derramar. O seu vaso vai transbordar. Isso é o Espírito Santo. Ele quer não é só que ela sinta, não, quer que você também sinta. É sobre toda a carne. É sobre todos. Ele quer derramar. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo está sobre este lugar. O Espírito Santo está sobre este lugar. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Rasgue o seu coração. Rasgue a sua alma. Rasgue a sua vida. Rasgue, rasgue, rasgue. Para baixar na Ramanai. Para baixar na Ramachei. Ele me fanda lá macanda lá chai. Ele me anda lá machanda lá macai. Ele me anda lá machanda lá mandarai. Ele me canta lá chai. Calamande canta ele me fanda lá machá. Ele me anda lá maná lá machuca lá maná. Anda la masceida le mi fonda lai. Leni di chi fonda la masciai. Ma la masciuca la manai. Ine mi anda la mangiare che fo. Ine mi anda la mai. La masceida la massanda lai. Sopra Espírito Santo, sopra. La manda la machandara. É o mover do Espírito Santo sobre toda a carne. É o mover do Espírito Santo sobre toda a vida. O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está vindo. Ele vem voando sobre as nuvens. Ele vem. Ele vem voando sobre as nuvens, Ele vem. Ele virá muito em breve. Lamachou, Lamananá. Lamananá, show. Se permita, rasgue seu coração. Rasgue, não se limite, não se intimide. Não se preocupa. Se você se arrepender, ainda que você andou errante,
Você vai ver a glória e a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Lamachanda, Lamaná, Lamaná, Lamana, show. Oh, Lamana, shake, Lamaná. E me anda, Lama, shake, Lamaná. Aleluia. Espírito Santo, tu tem liberdade. Espírito Santo, é tu quem manda. Espírito Santo, entra. Espírito Santo, tu estás pronto. Espírito Santo, tu estás pronto. Espírito Santo, tu estás pronto. Oh, aleluia! Começa a distribuir dons. Começa a distribuir novas línguas. Espírito Santo começa a ser derramado sobre toda a carne. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, começa a transbordar os vasos. Espírito Santo, aqui tem vaso. Encha os vasos, Espírito Santo. Aleluia! Transborda os vasos, Espírito Santo. Cachorro, lá vai. Oh, Espírito Santo! Me manda cheio, me manda mais. Me anda lá mais de quem. Me manda cheio, manda que manda. Me manda cheio. Oh, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Manda aí. Lamachura, manda. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo! Sopra sobre as crianças. Sopra sobre os pais. Sopra sobre o ministério. Sopre sobre cada irmão. Sopre sobre toda a carne, Espírito Santo. Amaná, cachorro, amanaí. Tem muita gente que não está entendendo. Tem muita gente que ainda não entendeu que o Espírito Santo quer fazer coisas grandes. Tem muita gente que ainda não entendeu que o Espírito Santo quer capacitar o pequeno. Tem muita gente que ainda não entendeu que o Espírito Santo quer levantar os pequenos. Que o Espírito Santo está aqui. Ai, macho na mandarabi. Aleluia. Ele arranda lá machei, caramanai. Coloca de pé. Coloca a mão sobre o teu coração. E só fala, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem sobre mim, 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 Espírito Santo de Deus. Vem sobre mim. A promessa é sua. Vem, Espírito Santo, sobre esta igreja agora. Sai da macho. Vem, Espírito Santo, sobre o ministério. Vem, Espírito Santo, sobre este conjunto. Vem, Espírito Santo, sobre as crianças. Vem, Espírito Santo, sobre cada irmão. Vem, Espírito Santo, vem. Começa a dar espaço que você verá o que o Espírito Santo vai fazer.
Começa a dar espaço e verás o que o Espírito Santo vai fazer. Labaxandaramai. Aleluia. Lerebecachundaramai. Vai a sua intimidade com o Espírito Santo. Se você tem intimidade com Ele, comece então a dar lugar. Comece a se derramar. Rasga o seu coração. Rasga o seu coração. Eu quero descer.